Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que está distribuindo este nosso conteúdo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da importância das entidades de classe no resgate da dignidade da Polícia Judiciária Paulista. E para falar sobre este importantíssimo tema, nós temos aqui conosco Gustavo Mesquita, presidente da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Abraão José Kifuri Filho, vice-presidente da ADPESP e ex-delegado-geral de Polícia. José Vicente Barreto Fonseca, vice-presidente do Sindipesp. Importante falar para você, telespectador, que todos aqui são delegados de polícia e hoje atuando firmemente nas duas entidades mais importantes, entidades de classe, que defendem os delegados de polícia e a própria Polícia Civil no estado de São Paulo. E para começar o nosso debate, eu queria colocar no ar uma pergunta que tem a ver com o tema. Porque no nosso tema a gente fala do resgate da dignidade da Polícia Judiciária Paulista. Doutor Abraão Kifuri, se algo está sendo resgatado, eu queria começar pelo que foi perdido. Na sua opinião, ao longo dos anos, o que a Polícia Civil perdeu e que agora precisa resgatar? Inicialmente eu diria que a função da segurança pública atribuída ao Estado como um dos serviços primordiais em favor da comunidade, ao longo do tempo estabeleceu-se um hiato entre o governo e a população. O governo fazendo, em razão da segurança pública, algo não concreto, porque ele quer se afirmar como eficiente. E a sociedade sentindo essa clara ineficiência. E esse vácuo vem de agora a ser preenchido pelas entidades que congregam os policiais, porque elas vão repassar para a população, filtrar o que há de realidade e de lealdade nesse discurso governamental, de propaganda em termos de segurança pública, como faz na área da saúde, como faz na área da educação. Então, decantar o que há de realidade na mensagem do governo e passar para a população o que realmente existe de realidade. Porque a fantasia dos números leva a população a uma falsa imagem da eficiência policial. Então nós, das entidades de classe, liberados da obrigação de serviência ao Estado, porque a polícia é uma polícia de Estado, podemos fazer esse entremeio entre governo e população, não só defendendo as prerrogativas funcionais dos policiais nessa árdua tarefa, como obrigando o governo a que se paute dentro da realidade e da eficiência para que a atividade fim alcance o benefício da sociedade. Então, as associações de classe, não jungidas ao poder administrativo e disciplinar do governo, têm plena autenticidade e autonomia para reclamar o melhor, não só para si corporativamente, para aqueles profissionais que engrossam suas fileiras, mas primordialmente, cumprindo um dever ético, cívico, constitucional, fazer com que o governo realmente faça algo em prol da sociedade. E nesse meio campo, as entidades têm liberdade plena para atuar dentro desse vazio, para que a população receba do Estado, por uma obrigação primordial dele, uma polícia de qualidade que não está sendo prestada, justamente porque o governo se preocupa em alardear aquilo que pretende ter feito, mas que não faz. E as entidades entram lealmente, trazendo a realidade crua para que o governo pare de fazer essa propaganda enganosa e realmente se paute dentro da sua obrigação, que ele assumiu quando prestou juramento na Assembleia. Perfeitamente. Primeiro, é uma grande satisfação, uma grande honra recebê-los aqui no programa. As palavras do Dr. Kifuri sempre são palavras professorais, sempre são ensinamentos. E acredito sim que a Polícia Judiciária, a Polícia do Estado de São Paulo, ela atua hoje limitada dentro do que ela poderia proporcionar para a sociedade. De acordo com a sua potencialidade, hoje o governo limita a potencialidade da Polícia Judiciária.
E essa limitação esbarra na falta de investimento de recursos materiais, de estrutura de trabalho, de viaturas, armas, investimento em tecnologia e principalmente estrutura de contratação de policiais e valorização dos policiais que estão aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. O estado mais rico da federação, no ranking da federação, é o pior salário recebido. É um salário deboche que se paga aos delegados de polícia. Mas não estamos falando só de salário, não, doutor Kifuri. Estamos falando da estrutura para servir a sociedade. As delegacias de polícia estão se esfacelando, estão se desintegrando, não tem manutenção predial, de limpeza, não tem estrutura de viaturas. Recentemente, uma viatura do DHPP, ela simplesmente capotou porque não tinha manutenção nos freios, etc. Então, estamos vivenciando um perfeito desmonte e sucateamento da polícia judiciária. E é a polícia que é a única polícia que tem a atribuição de desmantelar a organização criminosa, o crime. E não podemos permitir. Como entidades de classe, aqueles que representam os delegados de polícia, não podemos permitir que as equivocadas e atrapalhadas políticas do governo coloque uma instituição de Estado à mercê, não conseguindo, assim, trabalhar de acordo com a sua potencialidade e protegendo a sociedade. Doutor Gustavo, doutor Zé Vicente. Eu gostaria de complementar um pouco o que os meus colegas brilhantemente já disseram em relação a esse papel das entidades de classe. Dizer que realmente, como citou o doutor Kifuri, as entidades elas cumprem um papel muito importante, não só na defesa dos seus associados, e essa defesa ela pode ser feita de maneira independente, muitas vezes dizendo aquilo que o associado tem vontade de dizer, mas às vezes por receio de uma punição ou de uma pressão, qualquer coação por parte da administração, ele deixa de dizer. Então, cabe às associações funcionar como esse escudo protetor de dizer a verdade sempre que necessário. Mas também a associação, as entidades de classe, elas têm um papel social muito importante, uma função social também, de outro lado. Porque quando a gente diz essa verdade, que muitas vezes o governo esconde da população, a gente está trabalhando em prol da população, dizendo a verdade, expondo as mazelas da má administração, da má gestão por parte do governo, e o que isso reflete negativamente perante a sociedade. Então, são coisas que, às vezes, inevitavelmente, a gente vai expor determinadas notícias, determinadas realidades que vão incomodar ao governo. Mas não é a nossa intenção. Nossa intenção precípua é sempre vislumbrar o bem dos associados e também, consequentemente, em última análise, o bem social, o bem comum da sociedade. Porque é para isso que a Polícia Civil existe, é para isso que a Polícia Civil, por isso que a Polícia Civil é uma polícia de Estado, porque ela tem como função principal, realmente, servir à sociedade, e não este ou aquele governo. Doutor Zé Vicente, o que o senhor pensa desse início de conversa que estamos tendo? Eu acho que quando se fala em resgate, né, complemento aqui os colegas disseram, resgate da dignidade da Polícia Judiciária, é importante a gente sempre procurar rememorar o nosso glorioso passado da Polícia Judiciária bandeirante, né? Uma polícia que, além dos grandes feitos, uma polícia constituída por homens extremamente valorosos, habilidosos, e que hoje se encontra aí nessa situação vexamentosa, né? Infelizmente, se não fosse o papel das entidades nesses últimos anos, principalmente agora, né, com essa nova injeção de ânimo que estamos percebendo, com novas cabeças, novas lideranças, já com uma visão diferente, uma visão republicana, um Estado, uma polícia de Estado, não uma polícia de governo. Então são ideias que aos poucos vão entrando, né, no inconsciente da instituição. Então a gente percebe que aos poucos a gente vem conseguindo reverter esse processo histórico e longo, que tirou a polícia daquela posição, né, que ela ocupava na sociedade e trouxe para essa de hoje,
extremamente triste, né? Mas que tenho certeza de que será revertida com um trabalho bom das entidades de classe. Tô que fúrio. Eu gostaria até de entrar no que foi dito pelo colega. Não há um profissional que ele não seja cioso e orgulhoso do que faz. Qualquer profissional. E o delegado de polícia, o policial civil, não foge à regra. E hoje nós estamos sentindo, nos colegas que estão na ativa, uma frustração profissional. Porque, na realidade, o delegado de polícia, se eu pudesse sintetizar em 2 palavras, eu diria que ele é um estoico que sempre sofre, mas continua atuando numa atitude resiliente e cívica. Nos faz mal sabermos que nós poderíamos prestar um melhor serviço para a comunidade e somos tolhidos nessa potencialidade a pretexto de que o governo insiste em falar de números frios. Não, porque foram contratados tantos funcionários, porque isso, porque aquilo. Vai verificar em loco, em cada situação específica, que a realidade é outra. Esse mascaramento que o governo faz insistentemente, levianamente, a respeito da realidade policial, dá a entender à população que a ineficácia vem só da atividade do policial civil, quando não é isso. Não fosse o estoicismo, a dedicação insana até do policial civil, o caos teria se instalado já. A relatividade da eficiência policial que ainda se presta hoje deve-se a essa insana vocação profissional do policial civil e do delegado em especial. E o governo se aproveita disso até para falar, não, as estatísticas não estão tão ruins, melhoraram. Não por qualquer coisa que se possa atribuir a ele, mas a essa insana vocação policial que ainda faz com que a população possa ter um mínimo de segurança. Ser policial é ser sacerdote. Eu já tinha ouvido essa frase e depois do que o senhor acaba de dizer, acho que é a mais pura realidade, né? Não é, doutor? Diga lá. Sem dúvida, até porque se a gente for analisar, especialmente aqui no estado de São Paulo, realidade nacional, mas especialmente aqui no estado de São Paulo, isso ocorre de forma mais acentuada. Esse descaso com os policiais, com a vida dos policiais, ou seja, com a remuneração digna aos policiais, que isso reflete diretamente no bem-estar dele, no bem-estar da família, reflete na respeitabilidade que ele goza perante a sociedade. E aqui em São Paulo, o policial, ele acha, se a gente tem uma boa polícia civil, e temos realmente, porque com poucos recursos que temos, fazemos milagre, então isso significa que a gente é realmente a melhor polícia civil do Brasil, talvez, porque fazemos muito com pouco, mas se assim fazemos, é por amor. Porque se fôssemos fazer, dependendo do salário deboche, que não só os delegados, mas todos os outros operacionais recebem, não faríamos nada. Então fazemos por amor, por desejo, por vontade, por vocação de servir a sociedade. Eu acho importante essa discussão. O senhor começou falando desse ponto que eu vou colocar agora, que é aproximar essa conversa nossa do telespectador. Muitas vezes as pessoas que não são da área policial nem da área jurídica, às vezes não entendem. Por que eles vão falar sobre entidade de classe, sobre essa conversa que envolve essa luta? Porque a pessoa, depois que vai num distrito policial em péssimas condições, ou que leva 5, 6, 7 horas para ser atendido porque não tem efetivo, precisa entender que muitas vezes, se não na plenitude das vezes, a culpa não é da Polícia Civil. Exatamente. O que vocês acham sobre isso? Não, sim, perfeitamente. Os policiais, eles trabalham por 4 ou 5 policiais. Eu já falei algumas vezes, mas o quadro da Polícia Civil do Estado de São Paulo foi idealizado em 1994, com aproximadamente 41 mil policiais. Hoje, estamos em 2017, temos um déficit de quase 12 mil policiais. Ou seja, não só não houve o acompanhamento do crescimento populacional, como esse quadro enxugou-se. Então, praticamente, o policial civil ele trabalha no lugar de 4 ou 5 policiais civis. Normas internacionais do direito do trabalho são desrespeitadas, pois, justamente pelo déficit de policiais, o policial, muitas vezes no interior, ele fica 24 horas de sobreaviso a semana inteira, o ano inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Então, realmente, são condições desumanas de trabalho e que, por muito comprometimento, heroísmo e amor à profissão, a Polícia Civil ainda é uma das melhores polícias, não do Brasil, mas da América Latina.
Muito bem. Eu vou encerrar o primeiro bloco. Já acabou, passou rápido. Conversa boa é assim mesmo. Segurança Pública em Debate hoje está conversando a respeito da importância das entidades de classe no resgate da dignidade da Polícia Judiciária Paulista. O primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já já. Não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Este é o segundo bloco do programa de hoje, em que estamos discutindo a importância das entidades de classe no resgate da dignidade da Polícia Judiciária Paulista. Como eu sempre faço no segundo bloco, eu vou reapresentar os nossos convidados. Tenho aqui ao meu lado o delegado Gustavo Mesquita, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Também temos a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Ao lado dela está Dr. Abrão José Kifuri, vice-presidente da ADPESP e ex-delegado-geral de Polícia Civil. E ao lado dele, Dr. José Vicente Barreto Fonseca, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E eu queria começar esse segundo bloco perguntando o seguinte: todo dia 25 de cada mês, o governo divulga estatísticas criminais. Um evento que é bastante esperado pela mídia, porque há uma divulgação e etc. E, costumeiramente, o índice de homicídios, Dr. Gustavo, Dr. Kifuri, doutora Raquel, Dr. Zé Vicente, esse índice ele é sempre colocado como um balizador da política de segurança pública do governo de São Paulo. O senhor acha adequado isso, doutor Gustavo? Pois bem, o índice de homicídios, ele é um índice. E, sem dúvida alguma, ele tem alguma importância na avaliação da segurança pública, na avaliação do sucesso da política de segurança pública. Mas, no meu entender, ele não é o índice mais adequado para se medir o sucesso da segurança pública. E eu vou explicar por quê. O homicídio, ele é influenciado por inúmeros outros fatores que nem sempre são associados à criminalidade. Então, por exemplo, você tem o homicídio passional, cometido diante de uma violenta emoção. Você tem o homicídio da briga de bar, em que dois sujeitos bebem um pouco mais, se alteram e um esfaqueia o outro. Você tem o homicídio praticado por um psicopata. Você tem o homicídio praticado entre facções criminosas. Mas o fato é que nem sempre o homicídio ele afeta o cidadão. Esse índice de homicídio, a questão do homicídio é o que gera a segurança, o sentimento de insegurança no cidadão. O que gera o sentimento de insegurança no cidadão? Os crimes patrimoniais, que são o roubo, o furto, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que às vezes, para o popular, ele pode até achar que é um homicídio. Quando a gente vê que determinada pessoa foi morta após tentarem roubar o carro dela. Não foi um homicídio, foi um latrocínio. Então, são esses os crimes patrimoniais, realmente, que afetam o cidadão comum. Quando a gente sai na rua e tem aquela insegurança, será que eu vou ser assaltado? Ou você sai da sua casa e tranca a sua casa inteira e coloca alarme, coloca cerca, porque a sua casa pode ser furtada? São esses os crimes que incomodam, realmente geram esse sentimento de segurança da população. E esses índices não são mostrados pelo governo. De forma a população muitas vezes olhar aquele índice que está sendo posto, aquele índice de homicídios, e eu acho que a população acaba pensando, poxa, mas se está tão bom assim, por que eu me sinto tão inseguro, né, aqui em São Paulo? E a gente se sente inseguro, todos nós. Porque não está sendo mostrado a questão dos crimes patrimoniais, que esses sim são grandes aqui em São Paulo, infelizmente. Aí entra dentro daquilo que o doutor Kifuri havia mencionado sobre o governo fazer propaganda de algumas coisas que na verdade e na realidade não são aquilo que o governo está dizendo. O senhor acha que tem a ver isso que o doutor Gustavo falou, doutor Kifuri? Sem dúvida, o Gustavo foi muito feliz nessa colocação, e técnico também.
o homicídio talvez seja o crime que seja mais difícil fazer a prevenção. Você pode fazer a prevenção ostensiva do ladrão, do arrombador, aqueles que estão na via pública, já são conhecidos e são renitentes nessa prática. Então, é possível fazer a prevenção dos crimes patrimoniais. A prevenção do crime de homicídio é muito mais difícil, porque, como disse o Dr. Gustavo, eles são ocasionais, passionais. Como fazer a prevenção desse tipo de homicídio? A efetividade da ação da Polícia Judiciária é no esclarecimento, no índice de esclarecimento desses homicídios, que é muito alto. O Departamento de Homicídio nisso, ele é muito eficiente. O índice de esclarecimento. Agora, o que intranquiliza a população realmente, ela sai na rua, será que eu vou ser morto hoje por meu desafeto? Não vai a um bar, não é esse o temor. Vou ser assaltado, a hora que eu sair do supermercado, vão me roubar, a hora que eu sair do banco, o saidinha de banco, vão me assaltar, a hora que eu estiver na porta da minha casa para chegar com a minha família, vou ser assaltado. Essa é a sensação da intranquilidade e da insegurança. E esses números não são passados. Não são passados. Porque aí, na realidade, essa prevenção decorre não só da ação ostensiva da Polícia Militar, que tem essa obrigação de estar na rua a tempo e hora, em todos os locais. Eu sei que é impossível cobrir todos os locais ao mesmo tempo, mas essa prevenção é possível que seja feita. E também na Polícia Especializada, que pode fazer essa prevenção. Esses números não são mostrados, até porque, vamos ser honestos, né? Em termos de estatísticas, a manipulação de números é feita. Não estou dizendo que o governo manipule esses números, mas os números são manipuláveis ou escolhidos dentre aqueles que mais nos interessam. Perfeitas colocações. Até porque mascaram a incompetência, esse índice medidor, no caso, ele mascara a incompetência do governo na gestão de política de segurança pública, porque a segurança pública é o direito social mais democrático, ele atinge a todos. Se o governo está incompetente, insuficiente em prestar saúde para um Estado, ou de prestar uma educação adequada, as camadas sociais que têm um poder aquisitivo melhor, elas suprem com um bom plano de saúde, com boas escolas para os seus filhos. Porém, a segurança pública, a ineficiência do governo, ela é democrática, atinge a todos, da classe social mais baixa até a mais alta. Uma hora ou outra terão que sair para se locomover até uma escola, até um supermercado, até um lazer, um cinema, um restaurante, e aí todos são atingidos pela incompetência. Quando chegará a minha vez, né? Quando chegará a minha vez? Isso é que atormenta a população, como a Raquel evidenciou. Exatamente. Então, essa sensação de insegurança, ela é latente, ela é real e ela é vivenciada aqui no estado de São Paulo, em todas as cidades do estado de São Paulo. E, na verdade, se me permitem complementar o que foi muito bem colocado, fala-se que abaixo de 10 homicídios por um grupo de 100 mil habitantes se está fora do índice epidemiológico definido pela Organização Mundial da Saúde. Isso caracterizaria uma situação não epidemiológica. Isso não significa dizer que não ser uma epidemia, que não há ainda um problema. Então esquece-se de olhar o outro lado da moeda. É bem verdade que os índices de homicídio caíram significativamente. Por que caíram? Foi feito um plano de combate aos homicídios lá no DHPP, por volta do ano 2000, 2001, mais precisamente em 2001, que a partir do bom trabalho desenvolvido pelos policiais do DHPP, que foi prosseguido posteriormente. Então, policiais, apesar de todas as dificuldades, trabalharam para que os índices caíram. Sabe-se que, como bem colocou o Dr. Gustavo, o homicídio é um crime que resulta de uma série de fatores: desagregação familiar, a violência que acaba sendo tomada como uma cultura de resolução de conflitos, mas ainda existe um índice extremamente alto, o índice ainda é um índice considerável e que deve ser trabalhado. Não pode servir tão somente para desviar a atenção para o problema maior, que são os outros índices, os outros crimes
que acabam atemorizando o cidadão quando para no semáforo, quando vai a restaurante, quando leva os seus filhos para algum evento à noite, né? Então, são realidades relativamente distintas, né? Relativamente distintas, mas que devem ser atribuídas, sim, a uma falta de política pública adequada. Eu queria acrescentar uma coisa aqui, antes que venham nos pedir direito de resposta. Como eu havia afirmado no começo do bloco, todo dia 25, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo faz a divulgação de todos os índices criminais. E é de todos mesmo, todos. Tá? A diferença é que, para divulgá-los, aí sim, ela faz a seleção. Tá? Se isso é legítimo ou não, não vou nem entrar no mérito. Mas se o cidadão que está assistindo a gente aqui quiser agora saber o índice de roubos ou de furtos, é só ir no site da Secretaria. Trata-se apenas de falar algo que talvez as pessoas nem saibam, mas que eles fazem a filtragem para divulgar, isso é um fato absolutamente inquestionável. Faz sim. Agora, engatando já uma outra pergunta. Então, até agora, pela discussão que nós já tivemos, vamos lá. Eu vou enumerar alguns problemas. Déficit de policiais, no site do Sindipesp, www.sindipesp.org.br/defasômetro, você encontra lá o número de policiais civis que faltam na Polícia Civil hoje no estado de São Paulo. Delegados trabalhando em mais de uma unidade policial, em mais de uma cidade, principalmente no interior. Falta de estrutura das delegacias. A gente viu imagens no final do ano passado durante uma chuva muito grande que deu em São Paulo. Doutora, eu não me lembro em qual DP foi, a senhora se lembra? Qual DP? Foi um DP da 3ª seccional. Eu não me lembro agora. Mas assim... Foi o 33? 33. Será que foi o 33? Eu acho que não. De qualquer maneira, numa das delegacias da capital, uma chuva torrencial, e foram feitas imagens amadoras por alguém que estava lá dentro, mostrando a cachoeira, né? Acho que uma das emissoras de TV aberta deu essa matéria. Fornecimento de armamento de qualidade duvidosa, né? Nós temos aí fornecedores que estão hoje tendo problemas, inclusive com o governo, para fornecer armas. E, para finalizar, a compra de viaturas caracterizadas, o que destoa bastante da função principal da Polícia Civil, que é investigar. Quem investiga não pode chegar com a viatura caracterizada mostrando que é a Polícia Civil. Diante disso, na opinião de vocês, rápido, porque a gente tem mais ou menos 3 minutos para terminar esse bloco, o governo de São Paulo realiza esse tipo de política de investimento com a sua polícia judiciária, por quê? Ele não gosta da polícia judiciária? Eu vou pensar um item desse rol. Especialmente no interior, se os prefeitos de todos os municípios do interior retirarem os funcionários que ele empresta às delegacias, todas fecharão. Tivemos agora, o mês passado, um evento na Assembleia Legislativa, e um dos prefeitos locais, ele estava enumerando. Ele tem 7 funcionários municipais numa cidade pequena. Se os 7 saírem, fecham. Não é porque o delegado foi pescar, não, porque como já aleivosamente já disse anteriormente o governador do estado, não bota o delegado no interior, senão ele vai pescar. Governador, por favor, mais respeito. Não é por aí. Se os prefeitos tirarem os funcionários que estão cedendo à Polícia Civil, fecha. As delegacias fecharão. Eu queria interromper agora, porque eu acho que essa discussão tem que continuar no próximo bloco. A gente tem segundos, então eu vou aproveitar, você que está nos assistindo. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Estamos conversando hoje a respeito da importância das entidades de classe no resgate da dignidade da Polícia Judiciária Paulista. Este é o final do segundo bloco. Mais discussão no terceiro bloco, já, não saia daí. O programa Segurança Pública em Debate está debatendo hoje, conversando a respeito da importância das entidades de classe no resgate da dignidade da Polícia Judiciária Paulista. Eu interrompi o segundo bloco, o bloco passado, enquanto a gente começava uma discussão muito boa a respeito
das questões que envolvem o sucateamento da Polícia Civil paulista e se o governo faz isso porque não gosta da Polícia Civil. O senhor complementou, doutor Kfouri, que se as prefeituras no interior afora retirarem os próprios funcionários, aí fecha um monte de DP. O senhor gostaria de complementar a respeito, doutor? É uma realidade, é uma realidade. Os prefeitos prestam esse serviço com seus próprios ônus. E olha, dentro da federação, a maior parte da tributação vai para a União, a segunda parte para os estados e a menor parte é para os municípios. E eles estão arcando com esse ônus indevido. Mas, de qualquer maneira, louva-se aqui o caráter cívico desses prefeitos, até em defesa das suas comunidades. Mas existem outros tópicos que os colegas vão ter com propriedade, oportunidade de comentar. Só de complementar alguma coisa em relação a esse assunto, eu acho que falta um pouco para o governo do Estado de São Paulo, um pouco não, bastante, olhar mais para o ser humano, olhar para o policial, para o nosso material humano. Isso envolve a questão salarial primordialmente, mas não só. Envolve dar condições dignas de trabalho, envolve dar uma escala de trabalho adequada. Hoje o policial ele recebe um adicional chamado Regime Especial de Trabalho Policial, que por esse adicional, teoricamente, o policial ele seria responsável, ele teria que estar 24 horas por dia à disposição do Estado. É claro que isso infringe até normas da Organização Internacional do Trabalho, né? Não pode ser assim. Então o policial ele tem que ter uma condição digna. Eu vou dar mais um exemplo desse tipo de política do governo. Recentemente, o governador anunciou um pacote de medidas, tidas como benesses, um pacote de benesses para a Polícia Civil. Dentre essas medidas estavam compra de viaturas, reforma de prédios, reforma do garajão. Ora, eu me pergunto, será que o policial ele deveria comemorar a reforma do prédio, que é algo que é obrigação do governo fazer? Viaturas são importantes, apesar de terem comprado as caracterizadas que não se prestam ao trabalho de polícia judiciária, mas são importantes. Mas é importante, principalmente, olhar para o nosso material humano, que está desanimado, está combalido, continuamos trabalhando bastante, porque amamos o nosso serviço e amamos servir a população. Mas poderíamos fazer muito mais se tivéssemos condições mais dignas. Adriano, no tocante à sua pergunta, será que o governo não gosta da polícia? Claramente, nós não podemos responder. Mas, é mais uma provocação mesmo. Sim, mas eu posso afirmar que um governo sério, comprometido com a sociedade e com aqueles que o elegeu, vai sim fortalecer a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária que vai combater a corrupção, o crime organizado, em qualquer escala, em qualquer setor da sociedade, inclusive dentro do próprio governo. Então, acredito que o fortalecimento da Polícia Judiciária deveria sim ser uma prioridade para aquele governo sério que foi eleito pelo povo. Olha, essa questão de recursos humanos, recursos materiais, tem total relação com o tema que já foi desenvolvido aqui nesse programa, tive a oportunidade de assistir, que é a autonomia da Polícia Judiciária, né? Enquanto a Polícia Civil não tiver condição de eleger o seu delegado-geral, para que possa definir efetivamente quais são os melhores rumos a serem tomados, qual a melhor arma a ser comprada, qual a melhor viatura, qual a melhor forma de estruturar e distribuir as unidades territoriais. Queria trazer só mais um exemplo aqui. Nós temos 93 delegacias na cidade de São Paulo, sendo que metade delas foi criada assim de sopetão em 92, 93, o doutor Kfouri me corrija depois, pelo governador Quércia, sem que houvesse a contratação de um homem sequer. Simplesmente porque entendeu-se que era importante colocar uma delegacia ali em cada região da cidade. Uma criação política. Sem pensar na estrutura necessária para que a polícia pudesse desenvolver um bom trabalho de investigação. Repartiu-se misérias. E perfeitamente falado da falta de autonomia, o próprio governo está, parece que, podando mais a autonomia da Polícia Judiciária. Um decreto de 2009, do José Serra, o decreto, não me lembro o nome ao certo, ele limita que os crimes contra a administração pública só podem ser investigados
por uma delegacia de um departamento DPPC aqui da capital. Só- É o só crime uma privilegiado, doutor Kifuri? Uma pergunta de um leigo na área jurídica, né? Embora não seja tão leigo assim por conviver com vocês, porém não... se é claramente ilegal, entre aspas, ou não, por que está vigorando? Por que ninguém se colocou contra isso? O que acontece? Aí vem a ideia da autonomia, que foi dita aqui, que a Polícia Civil não tem. Polícia Civil tem que ser uma polícia de Estado. O governo é passageiro, o Estado fica, é permanente. A polícia é de Estado. Enquanto isso não for embutido na cabeça de todos os políticos, de todos os estadistas, vamos continuar ainda que a Polícia Civil sirva de marionete para alguns interesses de alguns governantes, sem generalizar. E nesse sentido, que eu acho extremamente relevante o papel das entidades de classe, para procurar fazer aquilo que muitas vezes a administração, por mais que tenha boa vontade, não consegue fazer. Né? Porque o delegado-geral, ele tem certo limite, né? Ele pode ir até certo ponto. Ele não pode adotar uma postura que seja do interesse da instituição, se for contrário ao interesse do governador. Por mais que ele goste da instituição, por mais que tenha aptidão para o cargo, por mais que seja competente, né? Então, essa é uma questão que precisa ser efetivamente resolvida. Justamente pela ausência de autonomia, porque não há uma eleição do delegado-geral, todas aquelas questões que a senhora muito coloca, né, doutora? Só também gostaria de complementar um pouco em relação à questão da polícia de Estado, até explicar um importante pouco isso para o telespectador que realmente não está familiarizado com esse tipo de expressão, esse tipo de termo, pode se perguntar, mas o que significa? O que significa polícia de Estado, polícia de governo? Eu diria assim, um dos efeitos mais importantes decorrentes da ideia de uma polícia de Estado é que essa polícia ela tenha liberdade e autonomia para investigar quem quer que seja, independente da classe social que ocupe e, mais importante, independentemente do cargo que ocupe. Então, a gente tem visto, por exemplo, isso em âmbito federal, o que uma polícia judiciária de Estado, que é a Polícia Federal, tem feito, né, com prerrogativas, com condições, com bons salários, né? O que eles têm feito em relação à investigação, ao combate à corrupção, à investigação de poderosos, de agentes públicos. Agora, por que isso não ocorre aqui em São Paulo? É uma questão que tem que se colocar. E aí a gente vem na nossa questão que a gente costuma recorrentemente perguntar: a quem interessa uma polícia judiciária enfraquecida? Por que o governo enfraquece a polícia judiciária? Nesse sentido, um dos nossos maiores compromissos agora à frente da Associação dos Delegados, que a gente firmou, e é um compromisso pessoal meu e do Dr. Kifuri, que qualquer delegado que esteja diante de uma investigação e passe a ter suas decisões ou rumo das investigações questionadas ou passe a sofrer qualquer tipo de pressões ou ingerências políticas, quando começar a esbarrar em algum poderoso, em algum mandatário público importante, que nos contate, porque nós estaremos monitorando também, mas que caso contrário nos contate, porque nós estaremos prestando sempre pronto apoio, pronto respaldo pessoal, político, jurídico, da forma que for necessário, para que a gente consiga prestar esse serviço de polícia de Estado de forma plena, com plenitude, com contundência, para o bem da população paulista. A senhora queria completar, falar alguma coisa, doutora? Não, acho que você queria. Não. Não, perfeito. Eu endosso todas as palavras e acredito que uma polícia de Estado fortalecida e blindada das ingerências governamentais, ela só favorece a sociedade, ela protege a sociedade. E é possível, sim, que um delegado-geral ele lute e combata contra o governo que tente macular ou diminuir as suas prerrogativas. Porém, até hoje só tivemos um, que é o Dr. Kifuri, o delegado-geral, que até hoje é o nosso herói, que não admitiu com que o governo colocasse e impusesse as suas políticas diminuindo as prerrogativas dos delegados de polícia. Eu queria colocar uma coisa para o leigo, uma explicação prévia. Hoje, o delegado de polícia, por força de emenda à Constituição do Estado, ele é um agente político. Antes era um agente administrativo. Qual é a grande diferença? O agente administrativo, ele tem superior hierárquico.
que manda e desmanda, faça ou não faça. O agente político, diferentemente, ele não tem chefe, não tem superior hierárquico quando adota posições, decisões no campo da polícia judiciária. E hoje o delegado de polícia é o agente político. Então, todos os colegas, esse é um dos trabalhos também que a gente quer desenvolver à frente das duas entidades, para que todos os colegas tenham essa ideia intrínseca. Ele hoje é só escravo da caneta e da sua consciência. Ele não tem chefe. Ele tem chefe administrativo para fazer, entra em férias, não entra em férias, coisas rotineiras. No exercício da função constitucional da Polícia Judiciária, ele é um agente político, ele não tem chefe. E é importante que todos os delegados se imbuam dessa condição, dessa resgate a autoestima, o autorrespeito e se imponham, porque as entidades estarão ao lado dele. Se ele for menosprezado, menoscabado ou perseguido em razão de um ato de ofício, ele não estará sozinho. Denunciaremos ao extremo que for necessário. Este ano algo já está acontecendo, deve acontecer mais ainda, que é o trabalho conjunto do sindicato com a associação. O governo não está gostando nada disso. Óbvio que ele não está gostando. Havia antes, por questões que agora não é o caso de trazer à baila, uma dissociação das entidades. Hoje não. Caminharão juntas, com identidade de propósito. Qual é o propósito maior? A eficiência no trabalho do delegado de polícia. Resgatar sua autoestima, seu autorrespeito, em prol não só do nosso amor próprio resgatado, eu sou um profissional eficiente, mas que a população sinta isso. Nós queremos, fazemos questão como profissionais cônscios, entende? Que a população nos estime, nos respeite. A população, nenhum cidadão vai a uma delegacia dando risada. Ele está lá atingido nos seus bens, na sua liberdade, no seu patrimônio. Ele está em estado de apoplexia. Então, o delegado policial civil precisa estar ali atento, aberto, para atendê-lo. Como se fosse num pronto-socorro médico, num pronto-socorro sacerdotal. É a nossa atividade também. Deus conceda que consigamos resgatar essa imagem, porque eu quero ver, como cidadão, eu já aposentei, mas de qualquer maneira ainda eu vivo polícia, ver a polícia civil respeitada e estimada pela população. Gustavo, o senhor está doido para falar? Manda ver. Eu queria deixar claro algo que eu acho muito importante frisar, ressaltar e repisar. Nós, entidades de classe, representativas dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, nós não temos nenhuma cor partidária. Nós não temos corporativismo vazio. Então, quando o senhor falou, Adriano, a respeito de o governo estar preocupado, quero deixar claro que não é a nossa intenção atingir este ou aquele governo. A nossa intenção é mostrar a verdade. Mais do que a nossa intenção, é o nosso dever perante os nossos associados que representamos e perante a população, perante a sociedade. Se isso, por via reflexa, vier a causar qualquer incômodo ou desconforto ao governo, não é a nossa intenção. Não é a nossa intenção. Agora, o que não iremos, de forma alguma, sob hipótese alguma, é calar a verdade. Porque esse é o nosso compromisso. É o nosso compromisso de lealdade com os associados e com a população paulista. A senhora queria falar também, doutora? Sim, e o governo ele não deveria se sentir ofendido em ter a verdade ali exposta pelas entidades de classe. Ele deveria agradecer, porque muitas vezes seus assessores talvez mascarem a realidade. E as entidades de classe estão ali, trabalhando para a sociedade e para o próprio governo, para que ele faça um bom trabalho, um trabalho de competência. Então, mostrando a verdade, há tempo ainda de que o governo corrija essas equivocadas políticas. Na verdade, eu ia colocar mais ou menos aquilo que a doutora Raquel, com brilho, destacou, né? De fato, o governo teria que nos agradecer e, mais do que isso, nos ouvir. Poxa, queremos todos crer que a missão do político é realizar o bem, é buscar que os serviços públicos sejam prestados com eficiência, até mesmo para que ele possa se reeleger, até mesmo uma questão meramente política. Política é a mais nobre das artes.
Então é fácil para o governo. Se ele quiser fazer uma boa gestão em política de segurança pública, basta que ouça aqueles que realmente conhecem segurança pública. Ninguém aqui está ocupando esses cargos, né, com prejuízo de diversas outras atividades, outras funções, para alguma realização pessoal, para algum benefício pessoal. Somos profissionais que amamos o que fazemos. Estamos nas entidades porque queremos o melhor verdadeiramente, tanto para nós, mas em primeiro lugar para o cidadão. E é engraçado essa questão que o senhor disse agora em relação a amar o que faz, doutor Kfouri, aposentado, agora volta novamente para ser vice-presidente, já foi presidente da ADPESP, né, doutor? O senhor não consegue ficar fora, não, de pijama em casa. Na realidade... Ainda bem. Eu me realizei como delegado de polícia, estou advogando há 26 anos, eu respeito muito a advocacia, entende? Eu me divido entre as duas atividades, entende? O senhor se diverte. Essa é a impressão. O senhor gosta tanto do que faz, o senhor se diverte. Na realidade, é laborterapia. Aos 77 anos, entende? Eu trabalho todo dia. E isso faz com que ainda eu me sinta ainda disposto e com capacidade para ajudar essa juventude que me entusiasmou. Por que eu saí do meu marasmo, entre aspas, para voltar às lides? Porque essa juventude idealista, vocacionada, tem direito de estar à frente das entidades porque lhes sobra competência, vontade, iniciativa, idealismo. E eles farão um bom trabalho. Farão, tenho certeza disso. Eu vou mandar uma pergunta nisso, que eu não posso perguntar para a doutora Raquel nem para o doutor Zé Vicente. O senhor acha que essa gestão do Sindipesp, desde dezembro de 2016, né, doutora? Quando vocês entraram, já abalou um pouco aí... Já disse a que veio. Já disse a que veio. Entende? São pronunciamentos oportunos, consistentes, corajosos, realistas, entende? E que isso já se faz ecoar. O próprio governo hoje acompanha de perto as manifestações do sindicato, da doutora Raquel, do doutor Zé Vicente. Entende? Já, a gente sabe disso. E agora terão que ouvir também o que a associação vai dizer. Isso que eu ia perguntar. Já começou a dizer. Entende? Não, olha, eu fui presidente da associação e fui recebido 2, 3 vezes pelo governador, o diálogo era franco, e quero render aqui a minha homenagem a um grande estadista que foi o Franco Montoro. Fantástico, tomara que os políticos de hoje fossem 1/3 do que foi Franco Montoro. Entende? Os tempos eram outros, os desígnios eram comuns, trabalhávamos juntos. Precisamos voltar a isso. Eu tenho certeza que o governador atual, o próximo, eles querem o melhor, querem prestar um bom serviço. Isso é natural. O que falta é convergência de opiniões. Vamos juntos. Ninguém é inimigo de ninguém. Ninguém é inimigo de ninguém. Muito bem. Doutor Gustavo, doutora Raquel, doutor Kfouri, doutor Zé Vicente, eu queria agradecer a todos pela participação aqui no programa de hoje, que passou voando, porque o papo estava muito bom. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. O tema de hoje, a importância das entidades de classe no resgate da dignidade da Polícia Judiciária Paulista. Você que está nos acompanhando, antes de encerrar o programa, eu quero mandar para você aqui o nosso site, que eu já falei no segundo bloco, mas vou repetir, o www.sindipesp.org.br, o nosso Facebook, cujo nickname é o Sindipesp, aparece aí na sua tela agora, e o Instagram, que também temos como Sindipesp. Você pode acompanhar este programa também nas nossas redes sociais. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.